Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, chegando aqui hoje presencialmente nos nossos estúdios. Bom dia, Gustavo, seja sempre bem-vindo. Bom dia, equipe BMC. Eu agradeço sempre o convite, é sempre muito agradável estar aqui. Obrigada. Gustavo, são vários pontos aqui, ficamos vários dias sem conversar, quero ver sua visão sobre vários assuntos importantes. Vou começar mais um pouco com o cenário macro, antes de vir aqui para o nosso mercado em si. Eu trouxe agora há pouco, justamente esses dados do PPI dos Estados Unidos, mostrando ali uma queda. Eu queria entender a sua visão, se você acredita que esses dados, junto com o CPI, realmente reforça uma leitura de que a próxima reunião do Fed pode vir ali numa alta menor, numa magnitude menor. Qual que é a sua avaliação em relação a esses números da situação da economia americana? Acredito que sim, dá esse reforço de que deve ser uma alta menor. Curiosamente, a gente está naquele momento que quanto pior, melhor. Pode parecer nada intuitivo, mas se a economia vem um pouco mais fraco, se a inflação começa a desacelerar, então o mercado interpreta que vai ter menos juros e isso vai penalizar menos os balanços das companhias. Então, talvez melhor tomar logo esse remédio mais amargo de uma vez e aí voltar a ser saudável e crescer de forma mais acelerada nos próximos anos. Essa é a interpretação do mercado hoje. Quer dizer que não tem chance de subir os juros ao longo desse ano acima das projeções hoje, que estão 0,25 mais outro 0,25? Não quer dizer isso. Quer dizer que no momento o mercado interpreta que com os indicadores cedendo mais rápido, inflação ao produtor e inflação ao consumidor, é possível que o Banco Central americano consiga aumentar juros em ritmo ainda menor, em 0,25 durante as próximas 12 reuniões, pare um pouco, pense, avalie e conforme vão passando os meses, ele interpreta se é necessário ainda subir mais perto de 5,5, até elevado além disso, ou não. Mas por enquanto eu entendo que estamos nesse momento. Inclusive, a gente está falando sobre inflação americana. Acaba de sair aqui uma informação da produção industrial americana. Acabou de sair aqui a informação que em dezembro caiu 0,7, Estava esperando ali uma queda de 0,1. Ou seja, veio um pouco maior do que se esperava, a expectativa era 0,1, caiu, então a produção industrial 0,7, na margem ali era 0,1 e em novembro 0,2, na margem, acabou vindo dentro da margem de novembro revisado aqui, e 2,5% de alta na base anual. Pegando esse gancho agora, e diante do que a gente acabou de trazer de informação de quais devem ser os próximos passos da economia americana por conta desse PPI e da sua visão em relação ao Fed, como que você vê em relação ao crescimento da economia? Ontem a gente viu, inclusive, lá no Fórum Mundial em Davos, muita gente falando sobre as suas economias. A própria Georgieva falou lá do FMI, de uma recessão ali, de um não crescimento em 2023, que deve atingir aí, ser ainda algo impactante para as economias, maiores economias. A produção industrial vindo ruim. A gente espera que, de repente, isso pode ter uma relação até com o PIB americano, que talvez não venha tão bom assim? O PIB não deve ser expressivamente positivo esse ano. Se for recessão, também não vai ser uma queda tão brusca, mas deve estar em torno da neutralidade. E qual que é o raciocínio que o mercado pega quando vem esses dados de PIB? Para a inflação desacelerar, para a gente conseguir levar a inflação de volta para a meta, a gente tem que ter os salários caindo. Só que a gente está com o desemprego muito baixo, abaixo do plano de emprego. Então, qual que é o raciocínio? Os salários têm que parar de desacelerar, mas o desemprego está alto. O desemprego está muito baixo. Para o desemprego voltar a subir um pouco, sair pelo menos abaixo do plano de emprego, a gente precisa ter uma economia desacelerando. Então a gente tem que ter juros mais altos. Então quando a economia começa a dar sinais de recessão, começa a se especular que vão ter mais demissões. Tendo mais demissões, você já tem um equilíbrio onde você não pressiona aumentos salariais tão grandes. A gente já viu isso nos últimos dados de payroll combinados com o CPI. E com os salários menos pressionados, as pessoas menos incentivadas a pedir reajustes salariais maiores ou a pedir salários maiores quando aplicarem para vagas, aí sim você começa a ter uma inflação menor e uma perspectiva de inflação menor adiante. Então, só com esses essa roda completa, a gente consegue imaginar juros menores no futuro para os Estados Unidos. Não só acho que talvez Estados Unidos, queria entender também sua leitura sobre zona do euro, A gente também teve uma queda ali do CPI hoje, da zona do euro, desacelerou para 9,2% em novembro, em comparação com em dezembro, 9,2% em dezembro, em comparação com dezembro de 2021. Mostra ali, uma desaceleração, porque em novembro era 10,1%, dezembro vem 9,2%, de repente também o Banco Central Europeu começa ali já a pensar em não apertar
tanto, assim, a sua política monetária? Não apertar tanto, pode ser que comecem a revisões bem rápidas, de que talvez a atividade não entre numa recessão relevante. A gente já viu a expectativa econômica na Alemanha, que é o motor da Europa, saindo de um negativo para um positivo em 16, assim, de um negativo de menos 23. Então, realmente, as pessoas reagem rápido. Se a gente der alguns passos atrás, lá para o terceiro, para o quarto trimestre, o que a gente tinha? Uma corrida desenfreada para garantir energia adiante. Aquele temor de que ia chegar o inverno, ia ser brutal, não ia ter energia para fábrica, não ia ter energia para os hotéis, então já compra no mercado futuro e garante o fornecimento adiante. Só que o que aconteceu? Chegamos perto do inverno e as temperaturas não baixaram tanto assim quanto esperado. Então quem tinha acumulado estoque, conseguiu acumular ainda mais estoque. E agora, também eles têm aquela mudança, depois já do começo do ano passado, a gente já está completando quase um ano de guerra na Ucrânia, de importação do fornecimento de energia via gás líquido de outras partes do mundo. Com tudo isso combinado, você, quando chegou realmente o período de frio, que não foi tão frio assim, você conseguiu puxar os preços de energia para baixo de forma mais rápida do que o esperado, e isso puxa outros itens do componente de inflação da zona do euro para baixo. Gustavo, só para a gente ainda falar um pouco mais no cenário internacional, eu queria trazer aqui uma outra informação que a gente estava falando mais cedo, inclusive, do fim da política, né, de Covid-0 lá na China, a reabertura do país. Isso deve ter um impacto ali, principalmente na demanda global de petróleo. Essa afirmação foi feita, inclusive, pela Agência Internacional de Energia, né, trouxe aí que em 2023 pode haver um novo recorde com essa, né, a reabertura da China. Eu queria entender um pouco mais a sua visão em relação ao comportamento, né, principalmente em relação às commodities, começando com o petróleo, para depois a gente entrar aqui em outros pontos. Toda vez que a gente tem alguma revisão para cima de atividade no mundo, o petróleo acaba sendo revisado para cima também, porque a sensação é, bom, vamos ter mais consumo, quase tudo que a gente consome hoje passa por petróleo ou para ser entregue ou para ser produzido, e por isso tem revisões para cima de petróleo. A China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e do mundo. Se você pega um mapinha, se a China não é o primeiro, é o segundo ou o terceiro principal parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Então, se a China vai melhor, você tem uma perspectiva de que outras economias têm um impulso que não estava na conta. E com a fala ontem do político chinês em Davos, mencionando que o pior da pico de Covid já passou e todas as sinalizações de que a política de Covid-0 não deve voltar, o que a gente começa a colocar na conta também? Que a atividade chinesa vai estar maior, que eles vão comprar mais de outros países, que aquela pressão de frete para enviar produtos pelo mundo não vai ser tão grande, então não vai ter preços de produtor tão pressionados assim. A gente também vai ter uma busca por commodities maior, o Brasil acaba se beneficiando por isso. A gente teve uma queda de preço de commodity no segundo semestre, ela deve ser estancada, então a gente já está vendo ações de mineradoras na bolsa nesse começo de ano tendo algum tipo de reação, até no final do ano passado, eles tiveram uma alta até mais antecipada do que o fato de realmente quando aconteceu. Inclusive, acho que a gente pode até falar um pouco mais, vir aqui, né, para o nosso local. Eu sei que a Débora queria entrar aqui na nossa conversa com o Gustavo também para falar um pouco mais sobre o setor, já que o Gustavo estava falando aí de commodity, né, Débora? Vamos começar aqui já trazendo aqui outros pontos do nosso mercado. Aqui no nosso monitor de mercado, porque daqui a pouquinho eu quero entrar no setor de construção. Opa, o monitor de mercado, deixa eu só expandir aqui que eu acabei diminuindo. Vamos lá, setor de commodities, começando por siderurgia de mineração. A gente tem CSN Mineração liderando altas, inclusive também no índice, aparecendo nos destaques aqui, 4,19%, papel 4,73%. Gerdau Metalúrgica também, né, em alta de 2,5% praticamente, Ferbasa subindo 1,57%, a gente tem Vale, né, subindo aqui 1,29% agora, papel a R$ 93,32, Bradespar também. A gente segue então com Tupi, CBA, Ferbasa, ou seja, o setor praticamente inteiro aqui em alta. E aí sobre esse setor, Gustavo, só uma interrogação e uma provocação até, a gente sabe que tem aí um aumento do preço do aço, né, que foi divulgado por umas companhias e aí está sendo acompanhado por outras. E aí eu queria saber do teu ponto de vista. É claro que a gente sabe que a cotação do minério de ferro faz muito preço, né, isso faz muita diferença. Com a retomada da China, isso já tem aparecido aqui nesse otimismo do setor. Mas e quanto essa alta também do preço do aço? Você acredita que isso é algo também que deve começar a fazer preço ou já fez, já foi precificado isso no setor? Como que você está analisando isso agora para 2023? Acredito que toda essa conversa ela é incorporada nas projeções dia após dia. Então, aço mais para cima, China mais para cima, economias na Europa mais para cima, tudo isso é colocado na continha, na planilha do Excel sobre perspectiva de consumo desses minérios adiante em 2023 e nos próximos anos. E com isso, a tendência é de já ser um pouco mais valorizado. É claro que a gente também
faz o advogado do diabo, tá? Pensa o que pode dar errado em 2023. Já no final do ano passado, comecinho desse ano, a gente viu a China tentando segurar um pouco os preços das commodities na mão. Isso tem que estar num risco na mesa, na hora do investidor decidir se vai investir ou não. Então tem sim várias notícias positivas, mas é bom lembrar que quando você tem um comprador muito importante que pesa demais no mercado, você acaba tendo sujeito também à vontade dele, à interferência dele nesse mercado. Inclusive, essa é uma prática, né, Gustavo? A China, ela tem as suas reservas emergenciais para várias commodities e ela segura ali, realmente faz isso para conseguir nessa negociação fazer o preço. Agora, essa sinalização do minério, principalmente em relação que saiu essa semana, né, dessa preocupação, inclusive que ela estava ali preocupada em relação ao preço dessa volatilidade, eu queria entender justamente essa visão, o quanto isso poderia impactar para a gente, porque aí puxando um pouco mais, né, a gente tem essa exportação grande, nosso principal cliente. Qual é o impacto para a nossa economia, já que a nossa economia também está muito atrelada, tem ali, né, uma outra questão que depois a gente pode entrar mais a fundo sobre isso, mas está muito atrelada ali no aumento dessa arrecadação, principalmente em relação às exportações e commodities, que são fatores fundamentais e importantes, né, para a nossa economia como um todo. Eu queria entender a sua visão em relação a essa questão mais ali de controlar, dessa situação da China em controlar, principalmente em relação à questão do preço do minério, principalmente, o quanto que poderia impactar para a gente isso? Curiosamente, né, as commodities, elas têm essa tendência, né? A gente pensa que não, que são itens que vão flutuar livremente, mas a gente tem a China de um lado pesando em várias, a gente tem a OPEP do outro pesando no petróleo, então não é que são mercados tão livres assim, e o Brasil acaba sendo bem impactado por isso. A gente tem o petróleo ano passado, quando você fez a relação fiscal bem bacana, seria uma das surpresas da arrecadação fiscal do Brasil no ano passado. Então, quando a gente tem a Petrobras indo muito bem, tendo uma rentabilidade bem acima do esperado, ela também acaba pagando muito mais tributo do que estava projetado no começo do ano e fazendo a arrecadação surpreender trimestre após trimestre aqui no Brasil. Então, tem que acompanhar sempre esse tipo de interferência, porque acaba mexendo nas contas fiscais, mexendo no quanto que vai sobrar de orçamento para outras pastas, parecem totalmente longe. A saúde parece que tem nada a ver com o minério, mas pode ser que tenha mais recursos para gastar em saúde, porque as exportadoras do Brasil estão pagando mais tributos e, por isso, vai sobrar mais recursos para o orçamento dessas pastas. Depois eu vou falar mais sobre a questão mais aí em relação econômica. Vamos só continuar aqui a nossa conversa ainda com o mercado. Deixa eu voltar com a Débora aqui. Fala, Débora. Vamos falar sobre o setor de varejo, Gustavo. É impossível a gente não trazer essa pauta depois de tudo que tem acontecido realmente desde a semana passada para cá, né, com essa crise aí gerada em Americanas. Bom, eu quero começar primeiro trazendo a ponta negativa aqui. A gente tem justamente Magazine Luiza e Via seguindo queda de Americanas. A gente sabe dos motivos, até depois poderia você comentar um pouco da sua visão também em relação a tudo que tem acontecido, aos desdobramentos, mas eu quero começar por Magazine Luiza e Via. São duas grandes varejistas que, assim que estourou toda essa bomba lá na semana passada, já sentiram também o reflexo, o impacto diretamente aí desse efeito, porque aí gera aquela dúvida, né? Será que essa prática também é, né, repetida pela Magazine Luiza, por Via? Até que ponto você acredita que isso está trazendo instabilidade e incerteza para essas outras companhias, né, além, claro, de Americanas, além de tudo que a gente já tem visto acontecer com a Mer3? Claro que sim. Existe esse holofote maior, né? Agora o resultado do quarto trimestre vai ser acompanhado com lupa dessas varejistas para identificar se tem algum tipo de irregularidade. Naturalmente, o setor acaba sendo penalizado por uma ação que realmente está desempenhando muito pior. Isso pode ser esperado com os próximos meses, mas claro que as empresas vão ter que entregar resultado. E já se a gente der algum passo atrás também, depois do começo da pandemia, essas empresas foram muito bem. As pessoas não saíam de casa, então estavam comprando mais online, por isso Via, Americanas e Magazine Luiza foram grandes destaques do segundo semestre de 2020. Porém, com a reabertura ao longo de 2021 e agora em 2022, essas empresas começaram a desempenhar bem pior. Com agravante, elas pegaram crédito muito barato em 2020, quando as taxas de juros foram lá para 2%, imaginando que as taxas seriam normalizadas em algum momento, mas seriam normalizadas para 6%, 8% e não 14%, 13,75% como a gente tem hoje. Isso está batendo no balanço. A gente vai ver mais uma vez no resultado trimestral, que foi um dos principais componentes. Várias varejistas têm resultados operacionais melhores em 2022 do que 2021 e 2020, porém, a linha financeira consome esse
saldo extra, essa melhora da operação. Então, acaba sendo bem pior no saldo final para o balanço dessas empresas. Por isso que está bem difícil enxergar uma luz no final do túnel em prazo curto para essas varejistas. Em relação à AMER3, qual que tem sido a visão de vocês da RB Investimentos? Acho que isso, né, claro, pegou o mercado inteiro ali de surpresa. A recuperação judicial, na sua opinião, é o melhor caminho agora nesse momento? Inclusive, eles já fizeram a mudança, já confirmaram até a nova diretora lá financeira de RI, que tem já uma experiência, inclusive, em recuperação judicial, né? Pelo tamanho da empresa vai ser bem complicado e totalmente por esse lado. Acho que ela vai ter que ser capitalizada, vai ter que ter interferência dos controladores, do Grupo 3G. E em outra parte, negociação com seus credores do quanto que vai faltar de recursos. A gente ainda tem, né, que levantar e ter precisão em quantos recursos vão ser necessários. Por isso que eu acho que tem esses novos membros tocando a empresa agora adiante. Agora, a AMER3, eu entendo que ela vai ter que vender ativos que não são core. Se a gente voltar para o que foi o Credit Suisse no ano passado, existia muito desse discurso. Se repete agora. Quando uma empresa é pega de surpresa com um evento muito negativo, o primeiro ponto é vender o que não é o núcleo do seu negócio. A AMER3 tem supermercados, com a compra do Natural da Terra, ela tem aquele joint venture da VEM, ela tem a Imaginário, a Unico. Então, esses ativos provavelmente vão ser vendidos. Ela pode dar sorte, ter várias empresas interessadas e conseguir levantar recursos bem interessantes, ou ela pode dar um azar, de ter só um ou outro interessado e comprar com desconto, porque sabe que a empresa está desesperada para vender, vai ter que se vender para conseguir levantar recursos. Então, isso vai ser bem acompanhado nos próximos dias e é bem interessante, porque essas empresas que ela vai ter que vender, elas podem bater positivamente em outras empresas listadas na Bolsa. Natural da Terra é um supermercado mais prime no Brasil. Ele pode beneficiar algum supermercadista listado em bolsa, caso consiga comprar por um preço bem menor, e por aí vai. Ainda nesse setor, né, de varejo, a gente teve, sabe aquela frase do cresce no boato e cai no fato? A gente teve isso acontecendo muito claramente, novamente essa semana, com esse caso aí, né, de Lojas Renner, que foi levantada a hipótese de que estaria fazendo essa negociação, aquisição de C&A. Não é a primeira vez que isso acontece no mercado, principalmente se tratando de Lojas Renner, que a gente sabe que tem dinheiro em caixa e que também já vem essa repercussão desde o ano passado. O que será que Renner vai fazer? Vai adquirir qual companhia? Já se falou até em Marisa. Na tua visão, aonde que tem que ficar o alerta do investidor nesse momento, na hora que surgem situações como essa, disparam o preço do papel e mais? Qual é a tua avaliação em relação a esse caso mesmo, a esse boato que surgiu, né, e que não é a primeira vez que acontece, Gustavo? Débora, acho que você deu um alerta muito bom na sua pergunta, que é ficar atento a quem está procurando empresas para comprar. Acho que muitas vezes essas ações são mais seguras para quem não quer uma volatilidade tão grande do que empresas que estão para serem vendidas, porque as que estão sendo vendidas acaba sendo muita especulação. As que estão comprando é uma narrativa mais longo prazo, de que as empresas estão virando grupos, estão virando conglomerados que estão em crescimento, que estão indo bem, que estão pegando os ativos mais descontados e fazendo eles virarem grandes marcas. Então faz um pouco mais sentido se você está olhando mais no valor, mais no crescimento a longo prazo. Quem está comprando, que nem você mencionou, a Renner levantou recursos, será que então faz sentido? A Renner tem feito boas compras, a Arezzo fez uma agora esta semana, a Arezzo tem sido um grande caso de sucesso. Então olhar muito para isso. Como que está se posicionando essas empresas que estão em crescimento? Elas estão levantando recursos para comprar, estão falando que vão comprar? Porque as que estão para ser vendidas, aí já é muita especulação. Perfeito. Eu quero até trazer o setor aqui para quem está nos acompanhando, né, para a gente dar uma olhada. Eu já tinha falado da queda aqui de Americanas Via e também de Magazine Luiza. Na ponta positiva vem Lojas Renner, justamente subindo 4,76%. A R$ 20,90. Lembrando que a companhia, né, emitiu comunicado negando que tem aí qualquer conhecimento de qualquer tipo de negociação, ou seja, desmentindo todo e qualquer boato. Soma também sobe agora 3,51%, Pets está subindo 3,33%, Natura em alta de 3,20%, Arezzo, que vem positivo, inclusive depois até dessa notícia de aquisição da marca Vicenza, está subindo, aí o mercado aceitando muito bem, sobe agora 2,76%. O menor alta do setor por enquanto é o Alpargatas, Grupo Guararapes também sobe
sobe agora 1,55%, em alta de 3%. Eu queria mudar um pouquinho aqui para o setor de construção, Gustavo. A gente tem, eu até tinha deixado aqui o setor imobiliário, né, aberto. A gente tem no setor imobiliário essas prévias operacionais aí sendo divulgadas, números já sendo divulgados, várias companhias, né, do setor, inclusive, vindo com bons números. Plano e Plano foi uma delas. A gente tem... Opa, deixa eu só conseguir mudar aqui para o pessoal acompanhar o que a gente tem agora de alta no setor. A gente tem até recomendação para a Cyrela, que eu vi agora há pouco, né, foi o que divulgou a operação no finalzinho do pregão dessa terça-feira. Inclusive, o Citi está mantendo recomendação de compra para a Cyrela, alvo a R$21. Para o banco, a construtora fez uma verdadeira demonstração de força ao reportar receita líquida de 7% acima das estimativas do Banco Citi, que era nesse quarto trimestre. Aí o meu questionamento para ti é o seguinte: a gente tem companhias saindo muito bem nesse operacional, mas algumas outras não saindo não tão bem assim. Mas mesmo assim a gente vendo uma alta em bloco desse setor de construção. Isso pode ser uma sinalização que ficou para trás já todo aquele temor do mercado em relação aos juros mais altos que podem impactar e fazer preço, né, nessa questão, porque afinal de contas ninguém quer um financiamento mais alto, ou seja, página virada, essa Selic mais alta para o setor? Acho que não página virada, mas talvez diminuir um pouco a tensão. A gente ainda vai ter bastante tempo para debater se a Selic vai ficar por mais tempo elevada, se ela vai chegar ao ponto de subir. Mas, por enquanto, eu acho que do comecinho de governo para esse final de janeiro, diminuiu um pouco esse receio. Acho que é mais nessa linha que essas empresas estão tendo um pouco de valorização, mas, claro, muito agregado às prévias operacionais. A gente viu, você citou muito bem a Plano e Plano, que é uma empresa que está muito redonda, ela não dá um passo maior que a perna, já não é de hoje que a prévia operacional vem surpreendendo, ela é uma empresa que consegue enxergar para frente, que tem opção de crescimento, não se atendo apenas a das faixas, né, digamos assim, de classes sociais que você pode atender. Então, você pode atender desde de um imóvel de luxo quanto um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Então, ela consegue não ficar presa em uma classe apenas. Então, eu entendo que sim, que tem empresas muito interessantes nesse setor. A Cyrela é outra que, mais uma vez, reportou bem. Mas tem que ficar atento, porque não é que é uma unanimidade, assim, que o setor inteiro tem apresentado prévias, tem ido muito bem. Eu acho que, com a questão dos juros, você vê o setor subindo de um dia ou outro de forma mais interessante. Mas, olhando para as prévias, eu já acho que tem que olhar com mais detalhe os ativos. Só para poder a gente encerrar aqui nesse setor de construção, Gustavo, Gafisa, né? A gente tem todo esse imbróglio também em cima da companhia. Aliás, quantos causos têm aparecido aí, né, na Bolsa nesse início de ano? Bom, Gafisa teve uma convocação aí já de uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 10 de fevereiro, para poder, né, ver essa deliberação em relação ao que a está levantando, da ilegalidade, desse aumento de capital da Gafisa. Por outro lado, a Gafisa diz que necessita disso por causa do orçamento. Ou seja, meu questionamento contigo são dois aqui. Primeiro, como que fica realmente a companhia na tua avaliação, se ela não consegue fazer esse aumento de capital? É imprescindível isso agora nesse momento? Segundo, né, por outro lado, onde fica o investidor no meio dessa confusão? A gente viu o papel disparar muito, né, com a notícia ali de aumento de capital, depois vem essa história aí, manifestando e contestando esse aumento de capital, aí o papel cai de novo, ou seja, onde fica também o investidor nessa história? Pois é, acho que o investidor minoritário, ele sempre é aquele que sofre um pouco mais. A gente está vendo no caso de Americanas como ele vai ser um dos que vai ser mais impactado, tem menos poder de decisão mesmo no dia a dia da empresa, de governança, e ele acaba sendo penalizado nesses momentos de maior instabilidade da ação. Por isso que eu entendo que não é só porque é o setor de construção, você tem que olhar aquele, eu entendo que esse aqui tem um upside muito alto e vou investir nele com certeza. Mas você tem que ter certeza que você está disposto a digerir a volatilidade que vem junto. Muitas vezes o upside é muito alto, mas com uma perspectiva de volatilidade grande. Enquanto você tem outros que, como eu mencionei, a Plano e Plano, ela dá uma perspectiva de crescimento adiante, mas passos um pouco mais curtos. Então, tem ações mais interessantes. Se você viu essa oscilação e não ficou confortável, talvez não seja o seu papel. Talvez você precise já fazer algum tipo de reavaliação da sua carteira de ações e ir para ações um pouco mais estáveis. A volatilidade ela é bem variada entre as ações no mercado brasileiro e dentro do setor.
Perfeito. Paula. Eu queria trazer aqui uma outra informação que saiu agora, inclusive até depois repercutindo aqui com o Gustavo, falas, né, agora do Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro. Ele disse que o Brasil quer retomar o grau de investimento até 2026, né? A equipe econômica, então, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja, então, reconquistar o grau de investimento do Brasil até o final de 2026 por meio de uma combinação de reformas fiscais e tributárias que poderiam, então, permitir mais gastos sociais e estabilidade da dívida. Isso de acordo, então, com o secretário do Tesouro, Rogério Seron, que trouxe ali alguns pontos, né? Ele falou exatamente que o Brasil quer retomar este grau de investimento, disse que o grau de investimento demanda de reformas tributárias, que isso traz aí também alívio e soluções para a âncora fiscal. Ele falou que o plano é trabalhar num patamar de receita de 19% do PIB. Diz que sempre que houver margem, elevaremos aqui, no caso, o governo, os investimentos públicos. E ele falou também sobre a estratégia aí do PAF, continua a ser alongar a dívida pública. Eu queria repercutir com você, voltar aqui um pouco mais para o cenário econômico, Gustavo, até porque o cenário econômico sempre também impacta diretamente vários papéis e setores do nosso mercado, mas a gente estava falando agora há pouco em relação, foi uma daquelas questões que eu trouxe, né, contar principalmente em relação com a commodity apenas para trazer aí um alívio de repente, ou, né, trazer um aumento ali para uma solução, vamos dizer assim, de repente para a situação econômica do país, mas trazendo agora essas falas aqui, principalmente do Seron, né, falando recuperar o grau do investimento do Brasil até 2026. Primeiro eu queria entender como que você avalia as falas dele exatamente, e a gente sabe todas essas reformas, o quanto elas são importantes, mas são anos e anos se discutindo, né, sem chegar aí realmente, efetivamente, a algo concreto. Você acredita, como o próprio Haddad trouxe, né, o ministro da Fazenda, que no segundo semestre a gente já pode ter aí, de repente, uma reforma, como ele trouxe aí, tributária? Será que há esse tempo, né, para uma discussão tão ampla acontecer ainda este ano? Eu entendo que a reforma tributária ela já estava sendo debatida já há algum tempo. O Temer começa a tocar no assunto, o governo Bolsonaro também avança bastante com o tema. E agora eu entendo que tem grande chance de ser aprovada nesse primeiro semestre, e é muito bom que seja o Bernardo Api que esteja tocando, o secretário, acho que é o grande destaque, digamos assim, dos nomes que foram colocados no Ministério da Fazenda. E entendo que ele tem grande capacidade de entregar para a população brasileira uma reforma tributária muito redonda. É claro que vai ter opiniões políticas que vão colocar um ou outro item que a gente vai olhar um pouco torto, isso faz parte. Mas entendo que sim, que a gente consegue diminuir um pouco da ineficiência brasileira. Pense você mesmo, quantas empresas nos últimos anos saíram do país reclamando? Empresas de outros países que falaram, tentei operar no Brasil, mas gastava tanto com a questão tributária, não conseguia pagar os tributos de forma corretamente devido à sua complexidade, que achei melhor sair. Ou que não entra por conta disso. Então, é um problema real que é apontado por todos que operam aqui no Brasil. A gente tem talvez um entrave que diminui investimentos, diminui emprego, diminui a oportunidade de visibilidade do Brasil. As empresas reclamam que gastam andares inteiros com advogados para pagar tributos, enquanto em outros países eles gastam só 2 funcionários. É um tema que precisa ser abordado. Agora, voltando ao Seron e voltando ao Haddad. Para voltar a ter o grau de investimento, o Brasil precisa mostrar que a questão fiscal foi superada. Que a gente tem, sim, anos de sendo seguido, sendo respeitada a questão fiscal. Ontem o Haddad falou que vai começar a debater a regra fiscal em fevereiro e que vai ser colocado em abril a proposta na mesa. O mercado reagiu bem, porque entendeu que não imaginava que o Haddad fosse tocar tanto assim no tema, mas tudo bem. Falar isso é parte do processo. A outra pergunta que a gente tem que falar é, tudo bem, vai ter uma nova regra fiscal. Ela vai ser crível? Ela vai ser respeitada? Ela vai ser mais flexível ou mais rígida da atual? Ela vai... Como que vai ser essa regra? E aí, como estrategista, como gestor de fundos, agora quem atua no mercado financeiro, começa a dar probabilidades, assim que a gente faz, não existe certeza. A gente vai colocando probabilidades. Então, eu diria que como estrategista, eu coloco uma probabilidade mais de 70%, 80% de que não vai ser uma regra mais rígida do que o teto de gastos. Que não vai ser uma regra que a gente vai desconsiderar, que vai falar que não é flexível. Vai falar que é flexível, que tem grandes chances de não respeitar totalmente, que provavelmente vão colocar algum item que
em anos de recessão se gasta muito mais, sem respeitar qualquer tipo de parâmetro. Então, isso enfraquece. Isso vai na direção contrária da questão fiscal, da questão de retomar o grau de investimento. E é isso que a S&P, a Moody's, a Fitch, eles vão colocar na mesa e falar, bom, com o que o Brasil está colocando aqui na mesa, ele não se enquadra em outros países que são investment grade aqui. Existe maior risco de não pagar a dívida nos próximos anos com essa regra que qualquer coisinha que acontecer, ele não precisa respeitar o fiscal nesse ano. Então, por isso que eu entendo que não estamos indo nessa direção. Pode ser que seja uma surpresa. Pode ser que em abril, esses 20% de probabilidade que eu estou dando aqui de ser uma regra fiscal muito boa, eles me surpreendam. Mas, por enquanto, eu não consigo dar uma probabilidade alta para que seja isso. O teto de gastos, sendo o teto de gastos, ano após ano, ele foi sendo ultrapassado em uma forma ou outra. Então, a probabilidade que isso se repita, infelizmente, é muito grande. E é assim que a gente vai trabalhando e essa opinião muda. Acho que é bem interessante como investidor entender que a gente vai mudando a opinião. A cada dia que passa, a gente vai chegando uma notícia e a gente vai colocando a probabilidade se ela está crescendo ou não. Desculpa que eu alonguei aqui um pouquinho. Não, explicação perfeita. Só mostrar só mais um ponto. Claro, todo. Como que você chega em 80%? Bom, campanha eleitoral, o que a gente escutou lá? Foi mais responsável ou menos responsável fiscal? Menos. Então, já passa de 50%. Grupo de transição, mais responsável ou menos responsável na questão fiscal? Menos. Então, já passa um pouquinho mais de 50%, mais de 60%. Qual foi a equipe da econômica que foi colocada na mesa? Fernando Haddad tinha acabado de fazer uma campanha falando muito mal da questão fiscal contra Tarcísio de Freitas. Tinha escrito um artigo falando sobre moeda única. Não é um nome que a gente entende que vai trazer coisas muito responsáveis fiscalmente. Aí ele monta a sua equipe, fala que vai ser plural, mas coloca só o Arpi, coloca o Guilherme Mello, o Galípolo. Então, desculpa que isso está nominalmente, mas assim, pode me surpreender, mas eu entendo que aí quando você coloca esses nomes, você não faz o que o Palocci fez lá atrás, de realmente colocar uma equipe plural que debatia, e aí sim você aumenta ainda mais a probabilidade de uma regra fiscal um pouco mais frouxa, assim, mais flexível. Então é assim que a gente vai chegando a uma probabilidade mais alta das coisas não irem tão bem. Assim, o começo de governo também foi nessa linha. A gente viu outros ministros já falando, vamos rever a regra da Previdência, a regra trabalhista. Sim. Tudo bem, desmentiram. E quando desmente, aí a gente abaixa a probabilidade. Mas é assim, gente. Quando eu falo assim, o mercado está contra, não, a gente vai reagindo a cada bloquinho que vai sendo construído, a gente vai colocando probabilidades maiores ou menores. E podemos mudar também. É assim que funciona. Para explicar o dia a dia que a gente é tão atacado, assim, claro, às vezes. Claro. Para explicar o raciocínio, né? Não, mas muito bem colocado, bem explicado, exatamente, né? Porque quando se fala, o mercado tem que ter paciência, enfim, né? Traz aí o mercado como se fosse algo ali, né, isolado. Não, é uma reação, é o termômetro, inclusive, da nossa economia, né? São agentes importantes, né, que trazem perspectivas internas para as nossas empresas. Enfim, ficaríamos aqui debatendo essa questão muito profundamente aí por mais tempo. Mas, Gustavo, sempre a gente pede aqui para o nosso público mandar perguntas, claro, né? Vamos dar prioridade para uma pergunta aqui. Débora, que está acompanhando aqui o nosso chat, já tem perguntas no nosso chat. Vamos lá, Débora. Voltando aí a falar mais de mercado, olhando para um cenário, aí a pergunta é do Juarez Távora, ou Gustavo, ele fala o seguinte: Débora, uma pergunta, o cenário para quem está posicionado nos setores elétrico e bancos, na sua visão, Gustavo? Eu entendo que são setores que vão ser beneficiados esse ano. Acho que o setor bancário, é claro que ele está passando por um momento de muita dúvida sobre como que vai ser o pagamento da Americanas lá dentro, se vai machucar algum balanço esse ano. Mas é um setor que ainda vai ter uma taxa de juros de 13,75 durante boa parte do ano. E isso vai chegar na linha financeira positivamente. É claro que a inadimplência subindo não é bom para ninguém. Mas, de qualquer maneira, se a gente for pegar o histórico dos balanços, o que os bancos fizeram em outros momentos de crise, de taxa de juros mais altos, o saldo final era mais para positivo do que para negativo. Então, mais uma vez, as probabilidades são de que eles tenham resultados mais fortes do que mais fracos diante de juros mais altos. Conseguem botar um spread maior na cabeça do consumidor. Sobre o setor elétrico, é um setor mais estável, é um setor que, se você pega, por exemplo, transmissão, você já sabe exatamente quanto você vai esperar de dividendo, de retorno dessa empresa. Portanto, você consegue ter uma volatilidade menor, vai aparecer em várias carteiras recomendadas, várias gestoras vão querer ter setor elétrico na carteira para garantir que
passe esse ano turbulento de forma com uma volatilidade menor, evitando drawdowns muito grandes nas suas carteiras. Por isso que é um setor que não vai ficar para trás assim nesse ano. O que pode acontecer muito além negativamente do que já está tendo na questão Americanas? A gente vai ter a reforma tributária esse ano. E a gente sabe que bancos do setor financeiro sempre são um alvo quando se fala em aumentar tributos. Por isso, fique muito atento. E a questão das elétricas serem boas pagadoras de dividendos, e a gente já sabe que no segundo semestre vai ser avaliado o aumento o imposto sobre lucros e dividendos, também pode ser que essas ações sofram um pouco mais nessa linha. Então a gente tem um ano que as ações sozinhas vão fazer um operacional positivo, mas você sempre tem a questão política pesando talvez um pouco mais negativo, e você tem esse tipo de cisne negro, que é Americanas aparecer e realmente surgirem dúvidas em torno dos balanços desses grandes bancos. Uhum. Eu até estou com o setor aqui para o pessoal dar uma olhada, né? Setor de bancos, como todo, tanto bancos digitais como os bancões, todos em alta hoje. Banco Pan subindo mais de 4,96%, BPAC 11, que inclusive com essa questão de Americanas a gente viu, né, cair um pouco desde ontem, já recupera essa queda, 3,16% agora de alta, Sambi 11 subindo 2,29%, BBDC 4, 1,23% de alta, Banco do Brasil 1,83%, ou seja, o setor inteiro aqui, setor bancário em alta. Em relação ao setor elétrico, né, que o pessoal também estava querendo saber, a gente tem Elet 6 e Elet 3 também em alta agora, a Elet 3 está subindo 0,55%, a Elet 6 alta de, nesse momento, 0,71%, a AES é quem está liderando altas no setor, 3,05%. Achei só legal, Débora, que você tocou num ponto que eu achei legal, que eu esqueci de falar, que é a questão dos bancos digitais, que eles já estão tendo uma vida mais difícil desde o ano passado, com as taxas de juros não só mais altas aqui no Brasil, mas no mundo. E com isso, a captação deles, que são bancos que muitas vezes precisam ficar fazendo captações recorrentes para se garantir, para crescer em ritmo exponencial, eles já estão tendo mais dificuldade. A gente tem outras startups que são nem listadas, que foram cases de atenção e dúvidas sobre os grandes bancos, que estão tendo problemas de inadimplência. Por isso, para os grandes bancos que já têm esse balanço mais sólido, mais olhado com lupa, ano após ano, acaba que o contexto desse ano de juros mais altos também favorece eles contra a narrativa de startups crescendo, de fintechs, né? Acho que é a palavra, perdão, avançando tanto assim sobre a sua fatia de clientes. Só mais uma dúvida aqui do chat que eu pesquei, que é do Hamilton Lima, mas é especificamente sobre um case, Gustavo, não sei se você tem acompanhado de perto Pets, a dúvida dele é se vocês ainda estão confiantes no case de Pets. Olha, Pets é uma empresa que a gente teve um bom desempenho na carteira em 2021, um desempenho negativo em 2022. A gente entende que, ao contrário das outras varejistas que estão tendo grandes problemas por conta de balanço, desafios de crescimento, a Pets não deve ter esse problema no médio e longo prazo. Ela teve problema, sim, em incorporar algumas das suas aquisições, como, por exemplo, a Z-Dog no ano passado. O mercado entendeu que perdeu margem por conta dessa aquisição, que ainda vai demorar um pouco mais para entregar resultados mais interessantes. Então, se eu falar que no médio e longo prazo eu estou interessado, sim. Mas se eu falar que no ano passado a gente colocou como recomendação e não teve o desempenho importante, também acho relevante reconhecer aqui que a nossa projeção não deu certo nesse caso da Pets. E provavelmente a gente vai ter que rever adiante sobre 2023, perdão. Acho que talvez tenham outros papéis interessantes. É uma empresa que a gente gosta muito, a gente acha que vai ser uma grande empresa vencedora, mas infelizmente a nossa projeção se mostrou errada para o curto prazo. Contrário da Plano & Plano, por exemplo, que quando a gente colocou lá na carteira na virada do terceiro para o quarto tri, acho que pouca gente tinha essa recomendação. Hoje em dia eu também não sei como está hoje, mas nas carteiras recomendadas do sell side, não lembro de ter muitos analistas falando. Então, só para mencionar que a gente erra também, nossas projeções não estão 100% sem chance de erro, mas a gente tenta fazer um equilíbrio bacana nas recomendações para, no final, o saldo ser positivo para o cliente. Perfeito. Obrigada, Gustavo. Tem mais uma só aqui no chat, eu vou aproveitar, Débora. Primeiro o Hamilton agradecendo aí a Débora e o Gustavo, né, trazendo a Hamilton Lima Souza falando aí gratidão, mas é o do François Martins, ele pergunta sobre o IBR3, eu não sei exatamente, é um case que vocês acompanham, Gustavo? Não tanto, mas eu entendo que depois da questão judicial, acho que a Oi agora indo mais focando em um setor, ela volta a ser um papel que vai ser analisada com o tempo pelos analistas, porque durante os últimos anos a questão foi a recuperação judicial, não recuperação judicial, vai vender bem, não vai vender bem, ativos, como que vai ser, vai conseguir distribuir, não vai conseguir distribuir.
Acho que não é o momento ainda, entendo que vai demorar bastante para a empresa voltar a ser destaque em carteiras de fundos, em recomendações. Não é a atenção, acho que no próprio setor a gente vê Vivo e TIM sendo mais mencionadas por analistas. Então entra mais numa questão de você estar disposto a ter um retorno mais com uma volatilidade bem grande. Se você tiver querendo aguardar para ver, pode ser que sim. A empresa agora que se arrumou mesmo, ela volte a ser um desempenho interessante. Se não, você pode olhar mais para a questão de Vivo e TIM em termos de vai ter postergação de alíquotas menores para produtos essenciais. Bom lembrar que a gente falou muito no meio do ano passado de produtos essenciais como combustíveis, mas entraram junto desse bolo as telefônicas também, as companhias telefônicas também. Inclusive, Gustavo, eu estou de olho aqui, só mudando de assunto, mas é que eu estou acompanhando aqui uma fala do Bullard, do Fed. Ele falou o seguinte, né? Estava ali uma grande expectativa em relação também à questão do livro bege, enfim, do Fed que deve ser divulgado. E o Bullard acaba de falar que devemos nos mover rapidamente até 5% para depois reagir aos dados. Núcleos não moderaram o quanto o mercado avaliava. Devemos nos manter mais hawkish para garantir que a inflação está sob controle. Uma fala aí que pode, de repente, trazer uma mudança, até inclusive no mercado. Não sei, Gustavo, queria entender a sua visão em relação a essa fala, porque devemos nos manter mais hawkish para garantir a inflação sob controle. Traz aí uma sinalização talvez um pouco diferente da interpretação dos dados mais cedo do próprio PPI, né? Exatamente, diferente do que estava sendo colocado, dos dados de inflação ao produtor e consumidor nas últimas semanas. Esse começo de ano foi isso, foi dólar se enfraquecendo e precificação de probabilidade de alta de juros menores nos Estados Unidos, embora isso vá de desencontro ao que foi dito pelos dirigentes do Fed, pelo presidente do Fed, desde agosto, quando eles viram a página e começam a falar que, estudando o histórico do Fed, momentos que subiram a taxa de juros mais rápida e permaneceram lá por mais tempo, até com certeza sinais de que a inflação arrefeceu, foram melhores para a economia americana do que momentos que você subiu de forma até rápida ou demorou muito para subir, ou quando subiu rápido, cortou logo cedo. Então, na minha opinião, a cabeça do Fed parece ser desse momento de repetir o Paul Volcker, de ser mais duro em termos de juros, por mais que isso comece a mostrar uma economia fraca nos Estados Unidos. Pode ser que realmente agora eles façam ajustes menores, mas essa linha de chegada, ela parece estar mais alta do que talvez alguns membros do mercado financeiro gostariam que fosse. Bom, vamos ficar monitorando, de olho, enfim, né? Gustavo, o papo rendeu, né? Falei, não é para você? Muito tempo sem vir aqui, a gente vai fazendo um monte de perguntas, foi ótimo, obrigada. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço aqui, acho que é bacana tirar as dúvidas. Que nem eu falei, assim, a projeção ela não sai da cabeça do nada, ela é uma construção de blocos, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. O bacana é compartilhar e trocar ideias aqui. Acho legal as perguntas do chat, porque estimula também a gente a pensar, às vezes, pontos que a gente nem tinha avaliado. Então, um agradecimento também para quem fez perguntas e até semana que vem, gente. Até mais. Obrigada, Gustavo. Sempre um prazer para a gente receber aqui o Gustavo Cruz na nossa programação. O Gustavo que está aqui com a gente desde o piloto, desde o primeiro dia, quando a gente gravou um piloto aqui, foi com ele. Gustavo, você lembra, Gustavo? Vou recuperar essa gravação aí qualquer dia, vou colocar aqui no ar. Eu lembro, sim. Eu, Débora e Gustavo aqui, ficamos gravando, né, Débora? O primeiro dia da BMC News foi com o Gustavo Cruz aqui, sempre apoiando o nosso projeto. Muito bom, obrigada, Gustavo. Bacana, obrigado a vocês aqui. Tchau.